Olá, sejam bem-vindos. Esse é o canal do Primo da Rainha. Se você quiser chamar assim o seu canal de ativismo, o meu canal de ativismo, se você quiser participar e gostar de ativismo, de discussões polêmicas, de defender argumentos, de criticar injustiça social, corrupção, falso moralismo, etc e tal, você está no lugar certo. Bem, não sei se talvez é o vídeo mais polêmico que eu vou fazer, mas com certeza vai ser um dos mais polêmicos, tá? Então vamos lá. O tema do vídeo é o seguinte, e obviamente vou fundamentar, vou explicar com consciência emocional, com educação, tá bom? Então, antes de alguém, se quiser também, fique à vontade, sem nem ter ouvido o que eu falei, quiser fazer uma crítica que não seja construtiva, fique à vontade, mas se ouvir o que eu vou falar, né? De qualquer forma, crítica construtiva é sempre bem-vinda. Bem, aborto. E aí o tema do vídeo é o seguinte: os mesmos que são contra o aborto, em qualquer circunstância, vou repetir, aborto em qualquer circunstância. Eu também sou contra aborto, não em qualquer circunstância. Dito isso, o tema é: os mesmos que são contra o aborto em qualquer circunstância também são a favor da pena de morte? E aí eu vou explicar para você. Vamos lá. Bom, como eu já disse, eu sou o primo da rainha e eu vivi numa bolha um determinado tempo da minha vida. Fui criado num bairro nobre, aonde eu achava que aquela realidade era a realidade do Brasil, do país, né? Até mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, quando eu comecei a sair mais para as periferias, favelas, né? Hoje a gente chama de comunidade, eu chamo de favela, não estou ofendendo, eu defendo, inclusive, as pessoas das comunidades ou das favelas, como você queira chamar. E aí eu comecei a ver certas realidades e eu vi que eu vivia, acho que todo mundo sabe o que é viver em Nárnia, né? Quem não sabe, é uma alusão, aí tem um filme, né? É Nárnia. Então eu vivi em Nárnia. Então o que que acontece? Primeira coisa, eu sou totalmente contra o aborto, tá? Agora, é complicado, tem gente que assim, quando você prega utopia, você gera distopia, tá? Então, só você ver o que é utopia e distopia, tá? Para você entender, para não ficar me alongando. Todo mundo que é pregado e tratado de forma utópica, ele se torna um mundo distópico, que é o Brasil. A gente prega um monte de coisa, um discurso público lindo, e quando você sai na rua é um horror, né? Totalmente ao contrário, né? Tudo, guerra às drogas, politicagem, aborto, né? Tudo que você falar é totalmente distópico. Então, o que eu quero deixar bem claro? O seguinte: existe uma verdade pública, e quem são os donos da verdade pública? Via de regra, quase sempre são as elites, e elas prezam pelo seguinte:
Não importa o que eu sou, o que importa é o que eu falo, o que eu aparento ser, o meu discurso público. Então, as pessoas que estão nas elites, elas julgam a realidade do outro, quando a realidade dela é totalmente outra. Correto? Isso é um fato, eu cresci vendo isso. Até hoje eu vejo isso. Então, se você realmente fizer certas imposições utópicas, porque eu também utópicas, porque não são para todos. Obviamente o rico, se a filha dele for sequestrada, estuprada, ele vai abortar. E ninguém vai nem saber. E não precisa nem ser um sequestro, um estupro. Ele vai abortar sem ninguém saber. Apenas se ele achar ou se a própria mulher achar que não está na hora ou que não quer o que é indesejado. Porque tem dinheiro, tem condição e ninguém vai saber. Né? Começa por aí. Então, o cara, o que tem de cara que fala certas coisas e já pagou aborto para amante, cara, quem sabe conhece um pouquinho do mundo sabe disso. Então a gente tem aí, vou dar um exemplo clássico, tá? O senhor Donald Trump, candidato, né? Ex-presidente. Donald Trump, e aí vou fundamentar conhecimento público, tá? Todo mundo sabe da história dele com a Stormy Daniels, tudo que eu vou falar é de conhecimento público, tá bom? Tá? Então, assim, é um cara que, se você buscar nas mídias, nas fontes de informação, e eu não tenho nada contra isso, que ele é um apreciador de profissionais do sexo, e ele é uma pessoa muito provavelmente, aí é uma dedução minha, por isso, viciado em sexo. Quantos abortos você acha que esse cara não fez? Ou mandou alguém fazer? Né? Se ele paga até para não falar dos casos dele. Outra coisa também, muito triste, e aí já tem que ser repudiar, é que um cara que, quando governante, ele foi lá fazer a Suprema Corte, né, dos Estados Unidos, quer transformar ali num conservadorismo total e proibir o aborto em qualquer circunstância, e se dizer conservador, a Stormy Daniels, ele gostar de profissional do sexo, o cara sai particular dele. E cara, 90 e sei lá quanto por cento dos homens realmente gostam, né? Ponto. O problema é o seguinte, primeiro, utopia, né? Nos Estados Unidos, prostituição em vários estados é proibido. Olha que utopia, né? Olha que lei fajuta. Mas pior ainda, Donald Trump é envolvido num dos maiores escândalos de prostituição de menores de idade da história dos Estados Unidos. Ele, Príncipe Andrew, né? É só você assistir Quem Matou Jeffrey Epstein. Pesquise, assiste esse documentário. É igual você assistir Deixando Neverland e não entender que o Michael Jackson tinha culpa no cartório, que não tem nada a ver com o assunto. Inclusive de menores de 14 anos. O que lá, outra utopia, por lei, se você tem 18 anos, você não pode ter relação com uma menina de 17. Se você tem 20, você não pode, tem que ter 18. Né? Eu acho utopia, porque aí eu já acho exagero, tá? É a minha visão, tá? E que não se cumpre de jeito nenhum. Então, como é que um cara que muito provavelmente já teve por trás de aborto, aí é exposição minha, tá? Pelo histórico. E assim, e que é um cara que tá lá no documentário, tá o nome dele, puxa lá na internet. É nítido que ele participava das festas, porque o Jeffrey Epstein, ele era o aliciador de menores de idade
pessoas pobres, e menores de 14 anos inclusive. Então mulheres muito pobres, aonde juntava, sei lá, 20, 30 multimilionários ou bilionários, e você faz uma exploração da pobreza dessa mulher. O Jeffrey Epstein, ele aliciava como? Ele tinha uma namorada, né? Assistiu o documentário lá, que é muito legal. Quem matou o Jeffrey Epstein? Que era uma filha de um bilionário, a namorada dele, que também agenciava. Inclusive, diz que ele se suicidou, mas muitos dizem que ele foi assassinado, né? Que eu acredito nisso. Que ele ia ferrar muita gente. O cara tinha os mais poderosos do país e do mundo na mão. É notório e sabido que está na mídia Príncipe Andrew, o Donald Trump, e vai por aí afora. Então, ou seja, ele chegava para uma mulher, uma moça, menor de idade pobre, e falava, olha, você vai num lugar ali, basta você ter relação, você vai sair dali com 200 mil dólares, 300 mil dólares. Cara, que para esses caras, 100 mil dólares, eles dão de esmola, cara. Entendeu? Então, se cada um ali der 50 mil dólares, a pessoa vai, é um dinheiro que ela não vai ver. Fazendo isso várias vezes, ela não vai ver, cara, só se ela jogar na loteria. Então, assim, o Jeffrey Epstein aliciava para esses super ricos, dos quais está ali dentro das suspeitas, e os vídeos deixam muito claros que ele participava das festas do Jeffrey Epstein, né? Então, poxa, olha só o cara que está se dizendo conservador e que quis proibir mulheres pobres de fazer aborto em qualquer circunstância, inclusive de estupro, tá? Sim, proibir de qualquer forma mesmo. Que eu também sou contra o aborto, tá? Mas não em qualquer circunstância. E aí outra coisa que eu queria falar, que eu preciso falar, para quem não vive numa bolha, cara, se você sair por aí e for andar nas localidades de miséria, o que tem de criança sendo abusada sexualmente por adulto, porque o que aparece na mídia não é nem 5%, a maioria fica quieta, às vezes por parente que engravida com 11 anos, e aí você não vai deixar abortar. Teve um famoso caso da menina que ela ia morrer se ela tivesse o filho, e aí tem gente que vai lá, eu respeito sua opinião, tá? Tô dando a minha, tá bom? Não, imagina, que pecado. Meu Deus do céu. E outra coisa também, eu já disse isso em outros vídeos, eu vou fazer vídeos só sobre esse assunto, né? A respeito das drogas, tal, desse mundo, desse meio. Mas eu vi criança de 6, 7 anos fazendo uso de álcool e crack, cara. Né? Sempre que falo crack, eu explico que crack e cocaína é a mesma droga, tá? Tá bom? É a mesma coisa. Só muda a forma de usar, tá? O princípio ativo do crack é a cocaína. Ponto. Porque tem muita gente acha que uma é uma coisa, outra é outra coisa. Não é. Um dia eu faço um vídeo explicando direitinho isso. Com 6 anos, 7 anos, a mãe se prostituindo. E eu vou falar, isso não é incomum. Eu vi muito isso. Aonde provavelmente você que está me vendo não chega, cara. Em favelas, nas ruas, nas cracolândias. Eu vi mulheres grávidas de fazer programa, usuárias, né, dependentes químicas e alcoólatras, porque eu não uso o termo álcool e drogas, porque álcool é droga, tá? E é a pior de todas, falarei sobre isso, que ou ia vender o filho, porque aqui onde eu moro teve até 20, 30 anos atrás, até mediaticamente estavam falando que tinha esquema de venda de criança. Não ficou nada comprovado, então não vamos falar sobre isso. Mas eu vi mulheres de rua ou de comunidade que diziam que faziam parte desse esquema que iam vender. Já vi outras falar, quando nasceu, vou colocar num saco e vou jogar no rio. E uma das pessoas que eu conheci, um garoto de 7 anos, e não sei nem se ele está vivo hoje em dia,
O apelido dele era Dedinha. Eu tô falando só dele, mas tem um monte, cara. Tá? Mulher, menino, tudo criança. E esse garoto que eu conheci com 7 anos, aí pelas ruas, pelas comunidades que ele era, ele e a mãe dele estavam em situação de rua, perambulavam por Cracolândias, favelas. Era de uma realidade tão cruel. E eu lembro de um dia, anos pra frente, ele já devia estar com uns 16 anos, que eu entrei dentro de um ônibus para ir para minha residência e ele estava com uma faca de cozinha desse tamanho no ônibus, batendo com a faca na frente de todo mundo. E eu fui conversar com o menino, porque eu conhecia ele desde criança. Eu acalmei ele, falei, Dedinha, chamei o apelido dele, né? Não sei com o nome, se é André, o que é. Cara, guarda essa faca, pelo amor de Deus, cara, vai. Entendeu? Não tô dizendo que ele é santo não, mas que ele é muito mais vítima da sociedade, da realidade, da miséria. E aí, por que eu falei aquilo no começo? Porque você pega uma pessoa dessas características, que se prostitui, que com um filho na barriga faz uso de substância, né? Álcool, cigarro também, terrível. E a criança já nasce dependente, já está no fruto da miséria. Aí você briga, porque, sei lá, você não quer que a pessoa aborte, ela está nessa realidade, ela descobre que ela está grávida, ela está, sei lá, 2 semanas, 3, um mês, você não quer que ela aborte, mas colocar nessa realidade a criança que eu estou falando, aí pode. Aí quando ela cresce, e Deus me livre, ela se revolta contra a sociedade, aí os mesmos que lá atrás falaram, não, olha lá que maldade, vai abortar a criança, olha o que ela está fazendo, vão falar que tem que matar, pena de morte, é menor de idade que se dane, tem 18 anos, que tem 16, é marginal. Então, acaba, eu vejo muito isso, eu já vi isso, entendeu? Então, peraí, qual situação? Tem que ter situação, que tem que, assim, não existe extremo, não existe utopia, entendeu? Qual vai ser o caminho dessa criança? Pô, é muito fácil eu aqui, ó, cara, fazendo um vídeo nessa sala aqui, querer comparar a minha realidade com a realidade do cara que tá ali, catando latinha, meu irmão, com a mulher que tá ali em situação de rua, viciada, dependente, e não tô dizendo que é santa também não, né? Porque muitos não são, porque também nenhum ser humano é santo não, nenhum, nem eu sou santo, entendeu? Porque tem gente, quando você fala isso, ai meu Deus, leva para sua casa, defende. Ninguém está falando isso. Eu estou falando de uma realidade, de um fato que eu vi muito, presenciei muito. Entendeu? O mundo não é lindo na rua, nas favelas, nas comunidades, na pobreza, na miséria, na situação de rua. Entendeu? E eu vi crianças, eu tive a oportunidade de ir num orfanato, era um convento, que nascia criança de mulheres dependentes químicas. Cara, se você visse o sofrimento da criança, porque durante a gestação a mãe fez uso de entorpecente, a criança não dorme, a criança sofre, a criança com 2, 3 anos de idade, sendo vítima daquilo, sofrimento, não sabe nem quem vai adotar, se vai ser adotado. Então tem coisa que tem que ser revisto. Para de julgar a realidade do outro quando a sua realidade é outra. Caso contrário, eu também sou contra o aborto. Entendeu? Principalmente se tiver 2, 3 meses. Mas aí tem gente que vai falar, mas a mulher precisa se prevenir, ela tem que ter educação. Pelo amor de Deus, o governo priva todo mundo de educação. Priva até eu, se deixar. Né? Governo que eu digo é geral, tá? Com todo respeito aos honestos. Eles querem mesmo pôr em circo, é todo mundo doidão. Tá? Desculpa, droga é instrumento político, né? Que envolve o álcool também, entendeu? Então, assim, para essa classe corrupta, tá bom? Tá bom? Não estou generalizando. Então, veja bem, precisa ter parâmetro para falar as coisas, né? Tô tirando minha pet aqui para não atrapalhar o vídeo. Então, pode falar aí para a câmera. Então, enfim,
Vamos raciocinar. Vamos pensar. Pensem no que eu falei, tá? Eu também sou contra o aborto, mas geralmente isso é uma coisa, em qualquer circunstância, imposta para os pobres. E tem realidades muito cruéis aí que vocês nem imaginam que eu vi, tá bom? Então, fiquem com Deus. Fala oi. Aí, isso aqui é meu bebê. Então, as companheiras, qualquer coisa. Fiquem com Deus. Obrigado por me ouvir. Não sou contra a sua opinião. Eu estou expressando a minha. Tá bom? Então, eu vivi coisas que talvez muitos não tenham visto. Obrigado. Se você viu esse vídeo até o fim, pode opinar, pode falar. Se não gostar, não dá like. Se gostar, dá like. Mas é um assunto muito, muito, muito sério. Tá bom, gente? Lembrando que eu também sou contra em 95% das circunstâncias. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo, e namastê.